Olá pessoal, iniciamos então mais uma aula sobre funções, a quarta parte. Nesta aula trataremos sobre o domínio de uma função real. Então, as funções devem ser caracterizadas de acordo com algumas condições de existência, dois conjuntos, um denominado domínio e outro denominado contradomínio. Então a gente sabe que as funções eles têm os dois conjuntos, podemos chamar aqui de A, né, com os elementos aqui dentro, e o B, certo? E aí nós já vimos que esse aqui, sendo função, aqui a gente tem o domínio, e aqui a gente tem o contradomínio, e aí conforme tem a imagem, enfim. Essa é mais ou menos a ideia, assim. Então, dando sequência aqui, uma expressão y de f de x associada aos valores de x e y, formando para os ordenados pertencentes aos conjuntos de domínio e contradomínio. Então vamos ver o exemplo. O que acontece aqui? Até agora nós estudamos nas primeiras partes das aulas de funções, que geralmente, como eu mostrei no slide anterior, nós temos o conjunto, vamos supor, o conjunto A e o conjunto B, né? Onde o conjunto A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio. Porém, em algumas situações, nós vamos ter funções, dentro do estudo das funções reais, algumas funções onde o conjunto do domínio ele tem algumas restrições, tá? Onde nem todos os valores que estão nesse domínio podem ser utilizados, ou seja, há uma restrição no domínio. Então, vamos ver alguns exemplos com relação a isso. Nesse exemplo 1, então, f de x igual a x mais 2 sobre x menos 1. O que acontece? Como nós temos uma variável aqui, então a gente vai ter que verificar que quando nós temos uma função, certo? O denominador dessa função, ele tem que ser diferente de zero, certo? Então, o x que faz com que essa expressão seja igual a zero, não pode, é a restrição, não pode estar nesse domínio, certo? Bom, então assim, o que acontece? O que a gente precisa fazer então? Nós temos que pegar esse x menos 1 e dizer que ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, se o x menos 1 é diferente de zero, o que tem que acontecer com o x? O x tem que ser diferente de 1. Certo? Então, a restrição dessa função é, eu posso utilizar como domínio todos os reais menos 1. Então, eu escrevo. Domínio da função, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 1, ou até mesmo o conjunto dos reais menos 1. No exemplo 2, o que acontece no exemplo 2? Aqui nós também temos uma restrição. O que não pode acontecer quando nós temos uma raiz quadrada, né? Esse valor aqui não pode ser negativo, porque não existe raiz quadrada negativa. Então, o que acontece? Esse valor aqui tem que ser, ele pode ser zero, mas ele não pode ser negativo. Então, ele tem que ser maior ou igual a zero, certo? Então, o que eu tenho que fazer? 4x mais 6 tem que ser maior ou igual a zero. Se o 4x mais 6 pode ser maior ou igual a zero, a gente pode utilizar como uma inequação, né? Que é uma inequação. O 6 muda, fica negativo. Depois, o 4, que é quociente, que é em produto, passa em quociente. Vai ficar menos 6 quartos, que nós podemos simplificar. E temos x tem que ser maior ou igual a menos 3 meios. Então, aqui nós temos como definir o nosso domínio como sendo x pertence aos reais, onde o x tem que ser maior ou igual a menos 3 meios. Então, se eu pegar qualquer valor, colocar aqui, sendo maior ou igual a 3 meios, aqui não vai dar negativo, logo nós conseguimos definir, então, esse domínio. No exemplo 3, o que acontece aqui? F de x é igual a raiz quadrada de x de 2 menos x sobre raiz quadrada de x mais 1. O que a gente precisa verificar aqui? Ó? Bom, se eu analisar todo esse contexto aqui, ou seja, como o raiz quadrada de x mais 1, ele não pode ser, ele tem que ser diferente de zero. Certo? No entanto, eu sei que esse x mais 1, que está aqui dentro da raiz, tá? Ele tem que ser
maior ou igual a zero. Certo? Tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque ele não pode ser negativo, mas ele pode ser zero. Porém, como ele é denominador da fração, aqui ele também tem que ser diferente de zero. Então, se eu juntar essas duas situações aqui, eu vou dizer que o x mais 1 ele vai ter que ser maior que zero. Porque daí ele não entra o zero para ser denominador e ele não vai ser negativo, conforme está ali. Certo? Então, o que acontece agora? Então, aí eu tenho essa restrição aqui, mas eu ainda tenho essa restrição aqui em cima. E qual é a restrição aqui em cima? Que o 2 menos x, ele vai ter que ser maior ou igual a zero. Aqui sim ele pode ser maior ou igual a zero, porque ele não tem problema de ser zero. Certo? Bom, então nesse caso, nós vamos pegar a primeira situação. O 2 menos x vai ter que ser maior ou igual a zero. Então, coloco. E na segunda situação, como eu já expliquei aqui, né? O x mais 1 vai ter que ser maior que zero. Então, na primeira situação, pego o 2, fica menos 2. Multiplico por menos 1, né? Faço aqui vezes menos 1. E aí eu inverto se é maior ou menor, vai ficar menor ou igual. E vai ficar x menor ou igual a 2. Aí eu vou pegar a outra restrição, x maior que 1. Jogo 1 para o outro lado, vai ficar x maior que menos 1. O que precisamos fazer agora? Agora nós pegamos e vamos buscar a intersecção entre esses dois intervalos, né? Nós definimos que a primeira parte, o x tem que ser menor que 2. E a segunda parte, o x tem que ser... ele tem que ser menor ou igual a 2. E a segunda parte, o x tem que ser maior que menos 1. Bom, o que a gente faz então? Faz a intersecção. A intersecção entre os dois nós temos do menos 1 aberto até o 2 fechado. Logo, o domínio dessa função, desse exemplo 3 aqui, dessa função real, vai ser x pertence aos reais, tal que o menos 1 é menor que x, que é menor ou igual a 2. Vamos a um exercício aqui para a gente dar uma trabalhada nessa questão. Encontre o domínio da função f de x igual a 1 sobre x. O que nós temos que analisar aqui? Nós temos que analisar a restrição. Qual é a restrição aqui? O nosso x tem que ser diferente de zero. Certo? O denominador não pode ser nulo. Então, se o x é diferente de zero, basta escrever que o domínio, então, é x pertence aos reais, tal que o x é diferente de zero, ou seja, posso escrever que os reais excluindo o zero, conforme nós já vimos na notação em conjuntos. Vamos ao segundo exemplo. Encontre o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de 3 menos x. O que acontece? Como é uma raiz quadrada, o que tem que acontecer com isso aqui? Isso aqui vai ter que ser maior ou igual a zero. Então, a gente vai fazer isso aí. Se o 3 menos x é maior ou igual a zero, posso jogar o x para o outro lado, vai ficar o x positivo, né? E a gente sabe que o x ele é menor ou igual a 3, ou 3 é maior ou igual a x. Né? Então, o x é menor ou igual a 3. Logo, o nosso domínio vai ficar x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a 3. Um terceiro exemplo, que cai naquela situação que nós já lidamos. Né? A parte de baixo não pode ser zero e tem que ser positivo. Então, eu sei que o meu x menos 2 tem que ser maior que zero. Porque se for menor vai ser negativo, não pode. E não pode ser igual a zero porque é denominador. Então, aqui ele vai ter que ser maior que zero. Enquanto que aqui o 7 menos x pode ser maior ou igual a zero. Ele não pode ser negativo, mas o zero ele pode também. Bom, então, façamos a primeira parte. 7 menos x maior ou igual a zero. E a segunda parte é o x menos 2 maior que zero. Então, nessa primeira parte, posso jogar o 7 para cá. Depois, multiplico por menos 1, inverto aqui, né? Se é maior ou igual, fica menor ou igual. Então, nós temos que o x
é menor ou igual a 7. Nesse segundo momento, jogo 2 para o outro lado, né? E o x vai ser maior que 2. Bom, temos que fazer a intersecção. Na intersecção, então, o primeiro eu sei que o x é menor ou igual a 7. E sei também que o x ele é maior que 2. Então, fazendo a intersecção desses dois pontos, nós temos, então, que o nosso x ele é 2 é menor que x, que é menor ou igual a 7. Então, o domínio está aqui. X pertence aos reais, tal que 2 é menor que x, que é menor ou igual a 7. Encerramos, então, a nossa aula sobre funções, essa a quarta parte. E até a próxima.